Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Como é bom ter você aqui conosco neste início de terça-feira, podendo refletir e orar à luz da palavra de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha! Jesus Cristo, na última ceia, percebendo a inquietação, a tristeza, a angústia, tomando conta dos corações de seus discípulos, ele resolve animá-los dizendo: olha, é preciso que eu parta, é preciso que eu deixe este mundo, é preciso que eu volte ao Pai, para que eu possa enviar-vos o Espírito, o Defensor, o Paráclito. A palavra Paráclito vem de Parakletos, do grego, que significa alguém que é chamado para realizar uma determinada tarefa, uma determinada missão. A missão que o Espírito Santo se destina a realizar é a missão de defender os seguidores de Jesus. Ora, se os seguidores de Jesus precisam de um advogado de defesa, necessitam de defesa, é porque estes vão enfrentar muita oposição e muito conflito neste mundo. Jesus prepara os corações dos seus seguidores para a conflitividade da vida dos que o seguem. Quem segue Jesus deve estar preparado para o conflito, porque este mundo não gosta do Cristo. Esse mundo odeia o Filho de Deus. Esse mundo, ele não segue os valores do reino, os valores do amor, da igualdade, da justiça. Não, este mundo segue em outros valores. Nesse mundo, quem pode mais chora menos. Nesse mundo, o que vale é ser forte, poderoso, rico, bonito, famoso. Esses são os valores que o mundo exalta. Esses são os valores que o mundo tenta nos incutir, tenta fazer-nos acreditar. E quantos de nós não caímos na tentação de crer que esses são os valores que nos salvam? Quem é cristão vai contra a corrente. Quem é cristão vai em toda outra direção. Por isso que ele diz que esse Espírito que será enviado, ele fará com que os discípulos de perseguidos se tornem juízes. É interessante que aqui se dá uma inversão. Os seguidores de Jesus serão perseguidos pelo mundo, mas pela fé que eles têm e pelo Espírito do qual são imbuídos, eles se converterão em juízes deste mundo e vão julgar esse mundo por causa do pecado, da justiça e da verdade. E diz assim: pecado porque este mundo não acreditou em mim, justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Olha, o Espírito Santo trará a vida do Pai para os discípulos, portanto trará a justiça. A presença de Deus é a própria justiça. Onde Deus se faz presente, ali habita a verdade. E julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Ora, com a sua morte e ressurreição, Jesus destrona o maligno do poder desse mundo. Esse mundo que é dominado pelo mal, esse mundo que é dominado pela inveja, esse mundo que é dominado pelo egoísmo, esse mundo é destruído pela morte de Jesus Cristo. Porém, essa destruição, ela se dá no plano espiritual,
porque continuamos a viver num mundo que tem todos esses contravalores predominando. Então, a vitória do bem sobre o mal, ela se dá a toda vez que alguém, você, eu, cada um de nós, conseguimos dizer não aos contravalores do mundo e dizer sim aos valores do reino de Deus. E agora eu te deixo 3 questões para você meditar, rezar durante toda esta terça-feira. A primeira coisa que a gente pode se perguntar é a seguinte: Jesus Cristo diz que parte para o Pai e que a sua partida é necessária para que o Espírito Santo desça sobre nós. Nós nos sentimos verdadeiramente contemplados por esse Espírito Santo que Jesus Cristo diz que iria enviar? Sentimos mesmo a presença do Espírito de Deus em nossas vidas? E aqui diz que quando esse Espírito vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Ora, eu tenho clareza de onde está o pecado neste mundo? Eu sei aonde está a justiça? Eu sei identificar de verdade de que lado se encontra a verdade? E por fim, eu sou realmente alguém capaz de julgar este mundo? De analisar aquilo que acontece e de fazer as escolhas certas? Eu tenho coragem de escolher o caminho de Cristo? Ou eu sou tentado muitas vezes a ir pelos caminhos fáceis que a sociedade nos propõe? Pense bem, pense com o coração cristão. E agora vamos rezar pelos nossos queridos irmãos e irmãs que estão necessitando de nossas orações, de nossa presença amiga, de nossa solidariedade. Inclusive nesses tempos difíceis, não nos esqueçamos da solidariedade. Não é verdade? Reze comigo. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza, todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias, curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos, os profissionais de saúde na linha de frente e todos os que prestam serviços de saúde no desempenho de seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos nós cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Eu desejo de coração uma ótima terça-feira a você e até amanhã, se Deus quiser.